Bom, voltando, terceiro A, aula do dia 26 de março de 2020. Nós estamos falando então das excludentes da antijuridicidade ou da ilicitude, né? E falando do estado de necessidade. E eu estava dando como exemplo o caso do Titanic. É óbvio que foi um caso que, segundo consta, foi verídico. Segundo consta, aconteceu mesmo, só que é óbvio que houve a situação bucólica ali e tudo mais, mas a história nos demonstrou que o amor ele supera tudo, inclusive a própria vida, porque o Jack teria dado a própria vida para salvar a Rose. Jack, de uma família pobre, que não tinha nada, deu o bem mais precioso de todos, que é a vida, para salvar a vida da Kate Winslet, que no caso era a Rose, na época lá do filme. E nesse caso, para vocês entenderem, a lei fala, considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade. O Jack e a Rose não provocaram o afundamento lá do Titanic, foi um caso mal pensado do comandante e etc., acertou no iceberg e todos nós sabemos lá o resultado. Nem podia de outro modo evitar. A partir do momento que bateu ali, eles não tinham mais o que fazer. Direito próprio, que era o dele, ou alheio, que era o da Rose, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Então, traduzindo isso para os senhores, se ali, ao contrário do que aconteceu, o Jack desse um soco na Rose, pegasse lá o pedaço de madeira e saísse dando braçadinhas lá e acabasse se salvando. E a Rose, obviamente, morresse afogada. E no futuro se descobrisse, pela legislação brasileira, ele não seria punido, porque ele estava em estado de necessidade. Vocês já ouviram falar também dos exploradores da caverna que acabaram caindo com um avião na Cordilheira dos Andes, e eles acabaram optando por matar um indivíduo para alimentar todos, porque senão iriam morrer? Outra espécie ali de estado de necessidade. Então, a primeira excludente que nós estamos falando é o chamado estado de necessidade. Só que o estado de necessidade ele tem algumas regras. O parágrafo 1º diz que não pode alegar estado de necessidade quem tem o dever legal de enfrentar o perigo. Então, policiais, bombeiros, etc., médicos, enfermeiros. Um médico ou enfermeiro, nessa situação do Covid-19, não pode alegar que não vai sair de casa porque está em estado de necessidade. Os policiais estão trabalhando de forma normal, porque eles não podem alegar estado de necessidade, a não ser que sejam contaminados, que aí terão que ir para o hospital mesmo. Mas, do contrário, eles não podem alegar estado de necessidade, porque a lei não faculta a quem tem o dever de combater o perigo de alegar estado de necessidade. Professor, mas imaginemos que um bombeiro não sabe nadar, o que já seria absurdo. Não tem problema. Ninguém está dizendo que ele tem que pular no rio para salvar um indivíduo, mas ele vai ter que jogar uma corda, vai ter que jogar uma madeira, vai ter que fazer alguma coisa para tentar minimizar e até salvar aquele indivíduo. Ele não pode alegar estado de necessidade. E o parágrafo 2º. Embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena pode ser reduzida de 1 a 2/3, tá? Então, mesmo que efetivamente fosse razoável exigir da pessoa e ele não efetivamente agiu, a pena, ele não será isento de pena, esse bombeiro, por exemplo, esse policial. Mas ele pode, pela necessidade, ele pode ter uma redução de 1 a 2/3 da pena. Pode sim, tá? Ele pode sim. A legítima defesa, que é o próximo artigo que nós vamos falar, mas antes disso, eu vou falar para os senhores de duas outras excludentes da ilicitude. Quais são? A primeira, o exercício regular de um direito e o estrito cumprimento do dever legal. O exercício regular de direito e o estrito cumprimento do dever legal. Então, eu vou dar os exemplos práticos, antes mesmo de falar da legítima, porque aí os senhores vão conseguir entender, porque com o exemplo prático eu consigo explicar de uma forma mais clara para os senhores. Primeiro exemplo eu coloquei da legítima defesa.
Indivíduo atacado por outro indivíduo armado lhe desfere um disparo vindo a matá-lo. Esse eu acho que é o mais simples de todos. Ele foi atacado e, na iminência de morrer, ele se defendeu, usou da legítima defesa. Tá? O segundo exemplo é do estado de necessidade. Indivíduo que mata outro indivíduo com quem disputava o último salva-vidas em um navio naufragando, com o fim de salvar sua vida. Eu dei o exemplo da Rose, mas poderia ter o Jack se atracado com o noivo da Rose lá e pega o último salva-vidas e ter se salvado. O indivíduo no Brasil, eu falo no Brasil porque a legislação do Brasil nem sempre é exatamente igual à legislação internacional, mas no Brasil ele podia arguir em sua defesa o chamado estado de necessidade. Depois nós temos o estrito cumprimento do dever legal. Nem todo cidadão tem o dever legal. Quem tem o dever legal? As autoridades instituídas, policiais, delegados, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, GCM, etc. Então, o exemplo que eu dou é o seguinte: policial militar que retira pessoas do movimento sem terra que invadiram propriedade alheia, amparado por ordem judicial. Ele pode tirar aquelas pessoas até mediante violência, porque ele está amparado pelo estrito cumprimento do dever legal. O policial acompanha o oficial de justiça para uma reintegração de posse, para um despejo. Se a pessoa que está esbulhando a posse se negar a sair, ele pode usar até de violência moderada. Claro, não vai dar um tiro de calibre 12 para o cara sair do imóvel, mas ele pode usar de violência moderada até para repelir, para tirar aquele indivíduo, para obrigar o indivíduo a colocar as mãos em local visível, porque ele está sob o estrito cumprimento do dever legal. E depois nós temos o exercício regular de direito. Exercício regular de direito. E o exemplo que eu dou é o médico na iminência de morte da gestante por eclâmpsia, que é quando a mulher está com a pressão extremamente alterada e ela pode morrer, resolve tirar a vida do feto e a salva. Vocês já tinham ouvido falar do estado de necessidade quando nós falamos do chamado aborto necessário, quando o médico acaba tirando a vida do bebê, faz o aborto, para salvar a vida da mãe. Não o aborto sentimental, quando a mãe é vítima de estupro. Aqui é o aborto necessário. A mãe estava na iminência de morte, o médico opta por salvar a vida da mãe, que pode casar novamente, pode adotar um filho, enfim. Então é legal. Esses 4 exemplos então demonstram, no caso do exercício regular de um direito, o médico está exercendo um direito, que é optar entre a vida da mãe e a vida do bebê. Outro exemplo de exercício regular de direito: existem religiões, e aqui não tem nenhuma crítica, cada religião é louvável, cada religião é respeitada e cada um tem que ser feliz na sua religião. Mas existe uma religião que não permite que se faça transfusão de sangue, eu não me recordo agora qual é, faça transfusão de sangue. Nesse caso, ainda que a família esteja na porta e brigue, xingue, bata na porta dizendo que o médico não pode transplantar sangue para salvar a vida daquela pessoa que está lá necessitando de sangue alheio, o médico pode sim e não responderá por lesão corporal, porque ele teve direito pelo exercício regular de um direito, qual seja, da preservação da vida, do juramento de Hipócrates que ele fez lá atrás, de que ia salvar vidas, não tirar vidas. Depois nós temos o artigo 25, classe, e aí nós finalizaremos nossa aula de hoje com o artigo 25, que é o artigo que fala da legítima defesa. Eu dei um exemplo de cada uma das excludentes, acho que ficou bem claro, e agora eu vou definir para os senhores a legítima defesa. Porque a legítima defesa, ela não é só o fato de atirar em quem vem atirar contra nós, ela define-se 4 situações, eu vou explicar uma por uma. Olha lá, entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente, lembra que eu falei do calibre 12 dar um tiro? O cara não pode vir me roubar com canivete ou pegar um calibre 12 e dar um tiro naquele indivíduo. Eu vou estar excedendo na legítima defesa. Dos meios necessários, repele injusta, a agressão sempre tem que ser injusta, porque olha só, vocês vão entender agora de forma clara, quando um policial atira
contra um marginal que está roubando ou tentando matar alguém, para aquele marginal a agressão é injusta. Ele entende que é injusta, está tomando tiros, só que ela legalmente não é injusta. Então um marginal não pode atirar no policial e alegar a mão inversa, que ele estava agindo em legítima defesa. Por quê? Porque a agressão que ele sofria não era injusta, e a legítima depende desses requisitos. Se não tiver os requisitos, não há que se falar em legítima defesa. A legítima defesa, ela só ocorre se a pessoa, usando moderadamente dos meios necessários, repele a agressão atual, a injusta agressão, né? Repele injusta agressão, lembra que eu falei? Atual ou iminente, ou seja, tem que estar acontecendo ou na iminência de acontecer, a direito seu, próprio ou de outrem. Legítima defesa própria ou de terceiros. Entendam? Então a legítima defesa, ela só funciona assim. Se for uma agressão injusta, a reação do agente, da vítima, no caso, de quem agiu, tem que ser moderada, proporcional. O direito tem que ser dele ou de terceiro, pode ser uma legítima defesa própria ou de terceiro, tá? E ela tem que ser atual ou iminente. Lembra do exemplo que eu dei em sala de aula? Se um pai pega um indivíduo em cima da filha estuprando-a, ele pode matá-lo. Legítima defesa de outrem, de terceiro. Perfeito. Agora, se o pai sabe através da filha que o vagabundo, o traficante ou o nóia daquele bairro estuprou a sua filha, ele não pode depois lá e matar aquele indivíduo. Por quê? Porque não havia ali a agressão, ela já tinha ocorrido, ela não era atual, não estava acontecendo, nem iminente, não iria acontecer, ela já tinha ocorrido. Então ele não pode aí, nesse caso, arguir em sua defesa a chamada legítima defesa excludente da ilicitude. Então por hoje nós paramos aqui. Eu já passei para vocês aulas de terça e quinta, fiquem à vontade, eu vou tornar a colocar os meus contatos, podem entrar em contato comigo a qualquer momento, eu vou respondê-los dentro do possível. Meu WhatsApp é 934390686 ou ainda o e-mail tomnunesadvogado@hotmail.com. O e-mail tem inclusive na apostila, mas de qualquer forma, tomnunesadvogado@hotmail.com. 2 N's, N de Tom, N de Nunes. Que Deus abençoe cada um de nós e que nós possamos recobrar as nossas vidas de forma normal, o mais rápido possível. É o que eu desejo, que o Senhor Jesus, que sempre nos acompanha, esteja à frente e nos livre de todos os males. Obrigado, meus queridos. Uma boa tarde, boa noite e um bom dia para todos.